Pessoal, ok? Nós está em destaque aqui, entre os campos pioneiros relacionados à pré-escola, os campos introdutórios. Esse aqui é o livro que eu usei como espinha dorsal ligado à educação física, na educação infantil, conflitos em aulas mistas e também, é lógico, que a educação física e a educação infantil, ok? As aulas mistas são consequências da primeira dissertação que eu tive, um pôster, mas isso aqui foi uma especialização que eu fiz ligado à educação infantil e fatores ligados à alfabetização, ok? Então, entre algumas temas chaves ligados à educação física. Lógico, coloquei alguns temas que relacionam. Então, por uma pré-escola como função pedagógica. Aqui em destaque é a autora Maria Borges, ok? Que eu coloco as questões da formação dos recursos humanos para a educação, ok? Então, o construtivismo na educação infantil, construtivismo em aspectos conceituais. Agreguei ele também com outras propriedades, a questão do planejamento, o equilíbrio entre o espontaneísmo, ou seja, o diretismo pedagógico, e o planejamento global, o planejamento diário das atividades, buscando pontos de equilíbrio, ou seja, nós olharmos em destaque sobre as questões relacionadas ao equilíbrio e as capacidades eminentes que relacionam o sujeito histórico e as suas sujeições que aderem questões de paciência, benevolência, que vão colocar questões de longitudes ligado ao desenvolvimento. Coloco entre pontes e fontes, dados, periódicos e estatísticos que relacionam o quê? O que é educação física, o que é educação infantil, o que é educação. Eles colocam um tipo de ambiguidade ligado às fontes de conhecimento, conhecimento físico, os fundamentos, ou seja, teóricos, a descoberta inteligente de atributos físicos, ok? Quando eu falo sobre conhecimento físico aqui, coloco em destaque a função psicomotora, o desenvolvimento motor. Essa longitude entre fontes e fases que venha colocar o meio arcaico ligado às fontes, o que diz o próprio Frederico Taylor, fala que o quê? O conhecimento é a fonte de poder. Como diz o Gadotti, educação e poder. Educação é poder. Então, educação e poder. Fica essas questões importantes. Então, o conhecimento é lógico, matemático, ok? As questões ligadas aos fundamentos teóricos, a estrutura, a classificação, aonde há uma estrutura, há uma ruptura ligada à teoria, que vem a ver destaques entre colocar um sujeito histórico com uma teoria. Como eu falei, a média é um campo de resultados, a Idade Média é um campo de resultados. Resultados que vai acontecer em novas fronteiras, novas estruturas, novos caminhos, trilhas, para chegarmos ao determinado local observável. Ok? Quando falamos de fontes de conhecimento, fica um campo eclético, analítico, investigativo, que vai ocorrer identificações em nossos meios, ok? Então, ou seja, o conceito de número, o conceito de medida, ou seja, o conceito de avaliação, ou seja, quando nós olhamos sobre alguns autores que eu coloquei aqui na concepção relacionada ao desenvolvimento moral, também cabe nós dizermos sobre as definições entre as formas, entre as coisas, relacionado também à metafísica, ou seja, a operatividade e a legalidade para contar 4 mais 4, 5 mais 5, ou seja,
vamos colocar um campo assim subposto, subsídios entre ou seja, o inferno, o céu, o mal, o bem. São maneiras que vão intercalar essas fontes entre a prática e a teoria, ok? Então, quando buscamos essas fontes ligadas ao conhecimento, aqui fica em destaque que a maioria das vezes, como eu já falei, a cada livro que eu coloco, que eu vou expondo, fica mais instigável para o historiador e para o pesquisador. Não existe um conceito assim padrão para um historiador e um pesquisador. Lembra que eu falei sobre o cachorro? Muitas vezes ele entra num determinado local que não pode entrar, ou seja, para ele é informal, ou seja, como uma denominação, e ele não pede licença. Ele pode até pedir, ele pode até entrar, né? Mas vai buscar profundidades. Então, coloco o cachorro aqui em questão de destaque sobre o paladar, os campos perceptivos, que relacionam a profundidade entre... Eu busquei uma temática central, temária que venha falar o que eu falo sobre o cachorro. Cadê o rabo? Eu lembrei do Rabelo, 1998, onde ele fala sobre os processos de avaliação, metódicas, analíticas, Rabelo, ok? Que coloca fontes importantes avaliativas. Então, conhecimento social, fundamentos teóricos, ok? Temas sociais e ideologia na pré-escola, como eu falei. A ideologia é iminente, mas, ou seja, é um conjunto de ideias. Nós não podemos, temos que colocar um campo não sutil, mas colocações bem precárias relacionado aos aparelhos convenientes atuais hoje. Eu sempre falo que pode haver um desacordo entre o arcaico e o pós-moderno, mas esse conflito vai resultar de pesquisas e estatísticas ligadas a atividades humanas que eu coloquei, ou motricidade humana. Teve um momento que coloquei colocações de atividades humanas, porque ficou um sentido restrito entre a identidade perdida, esses glosários que relacionam o corpo e a medida. Corpo, ou seja, e números estatísticos, mas não são só campos estatísticos. É lógico que faz maneiras de comparações de resultados que venham a colocar medidas, ou seja, colocações que venham a ter uma estimativa na nossa própria concepção. Então, a atividade de expressão, desenvolvimento de capacidade de expressão, ou seja, o jogo simbólico, a expressão musical, a expressão plástica, e eu coloco o livro, né, que eu falei também, o Gadamer, né, aqui que eu falei, já mostrei aí a todos, em questão que coloca respaldo importante também, ok? Sobre a questão de, ou seja, a escola em destaque, a atividade de expressão, a expressão musical e a expressão plástica, a plasticidade, plástica também, tá ligado também à arte, à inteligência pintórica, ok? Essa atividade de expressão que vai demonstrar para a expressão pintórica, motora, a inteligência emocional e o controle emocional e o controle internacional e nacional que destaca Gadamer, ok? Vamos lá, então, atividades de expressão, ou seja, a expressão, ou seja, nós colocamos aqui, ó, a expressão oral e a literatura infantil. A atividade de expressão, a expressão a escrita, a abordagem mecanicista, a abordagem construtivista, a atividade de iniciação ao signo escrito em pré-escola, ou seja, algumas conclusões, ok? A educação psicomotora, a inteligência e ações corporais, desenvolvimento em educação psicomotora, aprendizado motor, estruturação do esquema corporal, a estimulação da habilidade motora ampla ou global, ou seja, a coordenação pequenos músculos e algumas conclusões, ok? Nos coloca uma questão importante